Olá pessoal, vamos começar aqui nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Empresarial. Vocês estão lembrados que na aula passada a gente falou do direito societário na parte inicial desse tópico da nossa disciplina. Um tópico bastante importante que nos vai tomar aqui bastante aulas, mas aulas importantes aí para o estudo de vocês. Vocês estão lembrados que na semana passada a gente viu que sociedades são divididas em sociedades empresárias e sociedades não empresárias. As não empresárias seriam as sociedades simples, enquanto que as sociedades empresárias elas podem ser personificadas e não personificadas. As não personificadas seria a sociedade em comum e sociedade em conta de participação, que a gente comentou na última aula. Hoje a gente vai começar a ver as sociedades empresárias personificadas. A primeira delas, a gente vai estudar a sociedade em nome coletivo, depois sociedade em comandita simples, depois sociedade limitada, anônima e em comandita por ações, além da sociedade simples, que a gente vai ver também. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai se concentrar na sociedade em nome coletivo e na sociedade em comandita simples. Vamos começar aqui pelo começo, falando da sociedade em nome coletivo. Veja, a sociedade em nome coletivo, ela está prevista entre os artigos 1039 a 1044 do Código Civil. Nesses artigos a gente vai ver as disposições relacionadas a esse tipo societário. Então, perceba que a sociedade em nome coletivo são regidas pelas disposições do capítulo ali, que se adequa entre o 1039 e o 1044. Porém, primeira observação que eu já entro fazendo aqui é dizer o seguinte: as sociedades em nome coletivo serão regidas naquilo que o seu capítulo no Código Civil for omisso, supletivamente pelas regras da sociedade simples. Então, a sociedade simples que a gente vai estudar mais para frente, que tem um longo capítulo no Código Civil dedicado a ela, os institutos da sociedade simples, as observações da sociedade simples se aplicam supletivamente à sociedade em nome coletivo naquilo que o seu capítulo no Código Civil for omisso. Ok? A primeira observação. A sociedade em nome coletivo, segunda observação, só poderá ser formada por pessoa física. Somente pessoa física pode figurar ali no quadro societário de uma sociedade em nome coletivo. Lembrando que essas pessoas físicas elas terão responsabilidade solidária e ilimitada. Então, as pessoas físicas que comporão o quadro societário da sociedade em nome coletivo terão responsabilidade solidária e ilimitada. A gente já falou um pouquinho disso em outras aulas, especificamente na aula passada, essa questão de responsabilidade solidária e ilimitada. Quando eu digo que a responsabilidade do sócio é ilimitada, eu estou dizendo que os sócios podem ter o patrimônio atingido por dívidas contraídas pela sociedade. Não existe uma distinção entre patrimônio da sociedade e patrimônio do sócio. Isso é falar em responsabilidade ilimitada, o que é o caso aqui. E a responsabilidade, além de ser ilimitada, ela é solidária. Mas ela é solidária entre os sócios. Perceba o seguinte: uma vez que o credor tenta cobrar da empresa, da sociedade, e não consegue, ele poderá cobrar dos credores, dos devedores, quero dizer, pessoa física, do sócio. E uma vez que ele vai cobrar o sócio, a responsabilidade ali para pagar essa dívida da sociedade entre os sócios ela é solidária. Então, o credor ele pode colocar todos os sócios ali no polo passivo da demanda. Todos eles têm uma responsabilidade conjunta, solidária, sobre a dívida da sociedade. A mesma coisa que eu falava na aula passada da sociedade em conta de participação, ou melhor dizendo, a sociedade em comum, onde a gente tinha que a responsabilidade dos sócios perante outros sócios ela é solidária e a responsabilidade dos sócios perante a sociedade ela era subsidiária. A mesma coisa aqui. Então, por mais que a gente tenha no caput do 1039 a redação dizendo que a responsabilidade dos sócios, pessoas físicas, ela é solidária e ilimitada, é importante a gente entender que essa responsabilidade solidária é entre os sócios.
Mas se a gente for olhar a responsabilidade dos sócios perante a sociedade, ela é subsidiária. Ou seja, existe o benefício de ordem, que a gente comentou. Primeiro cobra a sociedade, se não tiver êxito, cobra os sócios. E aí, ao cobrar os sócios, pode cobrá-los solidariamente. Lembrando que o parágrafo único do artigo 1039 diz que através de contrato social ou através de outro meio solene, esses sócios eles podem limitar as suas respectivas responsabilidades. Eles podem modular essa responsabilidade solidária deles. Então, se os sócios concordarem, um dos sócios pode dizer, ó, minha responsabilidade vai até 20% do quadro societário, por exemplo. Isso é possível, desde que, evidentemente, seja feito por meio ali de um ato solene. Como eu falei em contrato social, é importante a gente dizer que a sociedade em nome coletivo ela é uma sociedade contratual, ela é regida por um contrato social. Deverá ser elaborado um contrato social e, a posteriori, ser registrado esse contrato na junta comercial, ok? Informo vocês também que a sociedade em nome coletivo, ela terá como nome empresarial tão somente a modalidade firma, ou seja, a firma social aqui, como se trata de uma sociedade, seria uma firma social. A sociedade em nome coletivo não admite denominação. Estudou também nome empresarial. Então, só admite firma social aqui para a sociedade em nome coletivo. Essa sociedade ela pode ser tanto uma sociedade simples, quanto uma sociedade empresária. A sociedade em nome coletivo. Importante a gente dizer também que, como ela só pode ter sócios, pessoa física no seu quadro societário, os administradores, que somente serão sócios, consequentemente terão que ser também pessoas físicas. Uma característica importante aqui para as sociedades em nome coletivo, guardem isso. Os sócios da sociedade em nome coletivo, e somente eles, é que poderão figurar como administradores. Diferentemente da sociedade limitada, que a gente vai estudar mais para frente, que admite administradores não sócios, a sociedade em nome coletivo somente admite sócios como administrador da empresa. E, como somente sócios podem ser as pessoas físicas, somente as pessoas físicas sócias é que poderão figurar como administradora da empresa. Isso é importante, costuma cair sempre em prova, tá bom, pessoal? Então, essas são as principais disposições sobre a sociedade em nome coletivo. É formada apenas por pessoas físicas, somente essas pessoas físicas que serão sócias é que poderão ser administradoras, portanto, ela não admite administrador não sócio, não admite pessoa jurídica como administrador também, não admite pessoa jurídica como sócio. Os sócios entre si possuem uma responsabilidade solidária, mas perante a sociedade essa responsabilidade é subsidiária. A responsabilidade do sócio ela é ilimitada, podendo ser modulada, podendo ser limitada por vontade das partes ali interessadas, evidentemente, que mediante um ato solene. Basicamente são essas as principais disposições desse instituto aí. Aqui eu queria informar para vocês que os artigos 1043 e 1044, que vão tratar um pouco da dissolução da sociedade em nome coletivo, a gente vai deixar para abordar no capítulo que a gente foi estudar a sociedade simples. Como eu dizia há pouco, as disposições da sociedade simples se aplicam à sociedade em nome coletivo naquilo que ela for omissa. Então, a gente vai perceber que tem todo um estudo direcionado a essa questão de dissolução judicial, extrajudicial da empresa, e aí, quando a gente for abordar na sociedade simples, a gente puxa um gancho para a sociedade em nome coletivo, ok? Vamos à frente aqui, deixa eu colocar aqui para vocês acompanhem no material que a gente disponibiliza no nosso curso. As sociedades em comandita simples, artigos 1045 ao 1051 do Código Civil. A sociedade em comandita simples, ela é bem peculiar, porque ela terá necessariamente a figura de dois tipos de sócios,
como a gente tinha na sociedade em conta de participação, que estudamos na aula passada, duas figuras ali de sócios naquela sociedade. Lá se falava em sociedade ostensiva e em sociedade, em sócios ostensivos e sócios participantes, lá na sociedade em conta de participação. Aqui na comandita simples, a gente vai ter o sócio comanditado e o sócio comanditário. Então, a sociedade comandita simples possui esses dois tipos de sócios, comanditado e comanditário. É importante já a gente asseverar que obrigatoriamente o contrato social dessa sociedade terá que dizer quem que é o sócio comanditado e quem que é o sócio comanditário. Já que eu falei em contrato social, guardem também que essa sociedade também é uma sociedade contratual, assim como a sociedade em nome coletivo. Assim como a sociedade em nome coletivo, ela também pode ser simples e pode ser empresária. É importante a gente dizer que ela é contratual, pelo fato de ter contrato social como seu ato constitutivo, porque depois a gente vai ver que vai ter sociedade estatutária. Então, por exemplo, a sociedade anônima é uma estatutária, ou seja, ela não é regida por um contrato social, e sim por um estatuto social. Depois a gente faz essa diferença. Os sócios que terão que compor esses quadros societários serão comanditados, e esses comanditados são bem semelhantes aos sócios lá da sociedade em nome coletivo. E a outra modalidade de sócio na comandita simples é o comanditário. Mas vamos falar primeiramente desse comanditado. O comanditado, tal como eu disse agora aqui, ele se assemelha ao sócio da sociedade em nome coletivo. Por quê? Porque no comanditado também só poderá ser inserido um sócio enquanto pessoa física. Não se admite na comandita simples, para compor o sócio comanditado, pessoas jurídicas, somente pessoas físicas. E essas pessoas físicas também terão aqui, enquanto sócios comanditados, responsabilidade solidária e ilimitada. A mesma coisa que eu falava agora há pouco para a sociedade em nome coletivo. Então, os sócios comanditados respondem entre si, tá? Mas, de forma solidária, mas saibam que a responsabilidade deles é ilimitada. Dívidas da sociedade podem atingir o patrimônio deles. Do outro lado, a gente tem os sócios comanditários. Os sócios comanditários, eles não possuem responsabilidade ilimitada. Os sócios comanditários, a responsabilidade deles é limitada ao valor de sua cota. O que quer dizer isso daí? Vamos supor que numa sociedade comandita simples, tenha lá um sócio comanditário, e vamos supor que ele tenha 20% da participação da empresa, tenha 20% das cotas sociais. Quando eu digo que a responsabilidade dele é limitada ao valor de sua cota, eu estou dizendo que a responsabilidade dele só poderá atingir até 20% ali, que é o correspondente à sua cota. Então, dívidas da empresa só poderão atingir até 20% ali das cotas. No caso dele ali, só poderá atingir, no caso, a responsabilidade referente ao valor de suas cotas. Se suas cotas é 20% e 20%, por exemplo, corresponde a 20 mil, até 20 mil ele pode ser responsabilizado. Acima disso, não. Ok? Então, os sócios comanditários poderão ser formados tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Olha que interessante. A gente tem visto até agora que sócios e pessoas jurídicas não podem fazer parte, enquanto comanditários podem. Então, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, percebam aqui que os comanditados são apenas pessoas físicas, os comanditários podem ser físicas ou jurídicas. Os comanditados, esses sócios, possuem responsabilidade solidária e ilimitada. Os comanditários, essa responsabilidade é apenas limitada ao valor de sua cota. Existe um mnemônico, um macete para a gente memorizar, que aí na hora da prova, e isso costuma cair em prova, a gente tende a confundir esses conceitos, essas observações para sócio comanditado e para sócio comanditário. O comanditado nos lembra de coitado. É um termo bem caricato aí, mas que vai fazer a gente lembrar. Então,
Comanditado lembra de coitado. Comanditado, coitado. Essa parte final aí da palavra são semelhantes, então a gente tem essa lembrança aqui. Por que coitado? Porque ele responde de forma ilimitada. Ele responde com tudo. Ele é um coitado. Agora, o comanditário, a gente substitui aqui, os comanditários, a gente faz uma correlação, na verdade, com o estagiário. O estagiário, geralmente, dentro de uma organização, é aquele que detém menos poder de decisão, principalmente. E o sócio comanditário, a gente viu que a responsabilidade dele é limitada. Ele, por exemplo, não terá poder de decisão. Ele não participa dos atos decisórios, esse sócio comanditário. Ele não pratica os atos empresariais, até porque somente poderá figurar como administrador dessa sociedade comandita simples os sócios comanditados. Tá? Então, os comanditários são estagiários, não têm poderes, não podem ser administradores. Quem pode ser administrador é apenas o sócio comanditado. E se a gente viu que apenas pessoas físicas podem figurar como sócias comanditadas, automaticamente somente pessoas físicas poderão ser administradoras dessa sociedade em nome coletivo, em comandita simples. Se por um acaso não tiver ali, por algum motivo ou outro, não tiver um administrador comanditado, em virtude de não ter sócio comanditado naquele momento, seja porque faleceu, seja porque saiu, etc., provisoriamente os comanditários podem nomear um administrador, tá? Mas de forma provisória. Beleza, pessoal? Vamos só pegar aqui essas observações que a gente tem colocado. É o seguinte, ó, presta atenção na redação do artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Tá? Então, o parágrafo único vai complementar. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Então, pessoal, o comanditário, por regra, ele não pratica os atos empresariais, os atos de gestão. Mas se porventura ele praticar, a responsabilidade dele, que até então era limitada ao valor da cota, passa a ser uma responsabilidade ilimitada. O parágrafo único vai dizer que é possível outorgar uma procuração a ele para ele praticar determinados atos, sem que isso configure a prática de atos de gestão, que o colocaria numa responsabilidade ilimitada. É importante a gente dizer isso também. E para fechar aqui, essa sociedade em comandita simples, ela será constituída por firma também. E na firma só poderá constar o nome apenas e tão somente do sócio comanditado. O nome do sócio comanditário não aparece na firma, ou seja, não aparece no nome empresarial. Essas eram as principais observações. Aqui eu finalizo dizendo que naquilo que for omisso, o capítulo de sociedade em comandita simples, ou seja, entre os artigos 1045 e 1051, vai se aplicar supletivamente o capítulo da sociedade em nome coletivo, anterior que a gente viu. Então, balanço final, sociedade comandita simples, ela é contratual, ela é empresarial ou simples, ela é formada por dois tipos de sócios, comanditados e comanditários. Os comanditados com responsabilidade solidária e ilimitada, apenas pessoas físicas. Esses comanditados é quem comporão ali a administração da sociedade. De outro lado, a gente tem os comanditários com responsabilidade por regra limitada ao valor da cota. Agora, se praticar atos de gestão, esse comanditário, esse estagiário, ele responderá também ilimitadamente. Lembrando que ele até pode praticar um ou outro ato designado por uma procuração, sem que isso configure ato de gestão, o que o colocaria numa responsabilidade ilimitada. Então, basicamente, são essas as principais observações.
Encontro vocês na próxima aula para a gente falar de sociedade limitada. É um tema bem amplo, a gente vai levar algumas aulas falando de sociedade limitada. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.